Você já parou para pensar por que todas as culturas antigas do mundo, sem exceção, narram a mesma história de um grande dilúvio? Mas, e se a história que conhecemos for apenas a versão simplificada para crianças? E se o que Noé construiu não fosse apenas um barco de madeira, mas um cofre tecnológico projetado para salvar o código-fonte da vida? Prepare-se, porque hoje, na Arca de Mistérios, vamos investigar a teoria de que a Arca de Noé foi, na verdade, um banco de dados biológico e uma cápsula do tempo de uma civilização que possuía uma ciência que hoje chamaríamos de divina. A ciência moderna hoje utiliza cristais de quartzo para armazenar terabytes de informações que podem durar milhões de anos. É o que chamamos de memória eterna. Relatos antigos, como os livros de Enoque, mencionam tábuas de cristal e estelas de pedra que continham todo o conhecimento astronômico e alquímico de uma era de ouro. A pergunta é: onde esse conhecimento foi guardado quando as águas subiram? A engenharia da arca, descrita com medidas precisas e proporções que garantem estabilidade absoluta, sugere um design que desafia o conhecimento da época. Se Noé precisasse salvar milhões de espécies, a logística seria impossível, a menos que ele não estivesse carregando os corpos, mas sim o DNA. Imagine uma biblioteca de sementes e sequências genéticas, protegida por uma estrutura capaz de resistir não apenas à água, mas ao colapso magnético da Terra. Civilizações antediluvianas, como os sumérios, descrevem seres que viveram por centenas de anos. Isso não era metáfora, era biotecnologia. Quando a arca pousou no topo do Monte Ararat, ela não trouxe apenas sobreviventes, ela trouxe o backup de uma era. É por isso que, logo após o dilúvio, vemos o surgimento repentino de impérios como o Egito e a Mesopotâmia, com conhecimentos avançados de matemática e construção que parecem ter surgido do nada. Eles não descobriram essas coisas, eles as herdaram do que foi salvo na arca. Mas o mistério vai além. Existe um padrão oculto em nosso próprio código genético. Cientistas descobriram que partes do nosso DNA parecem carregar mensagens ou marcas que não pertencem ao processo de evolução natural. Seria possível que nós mesmos sejamos a arca? Que a informação salva por Noé não estivesse apenas em cristais ou pergaminhos, mas codificada dentro de cada célula do seu corpo? Se isso for verdade, a história da humanidade não é uma linha reta que sobe da ignorância para a sabedoria. É a história de um grande esquecimento. Estamos vivendo sobre as ruínas de gigantes, usando tecnologias que são apenas sombras do que um dia já dominamos. A arca foi o dispositivo que impediu que a nossa espécie fosse deletada da existência, mas o preço foi o silêncio sobre a nossa verdadeira origem. Arqueólogos proibidos afirmam que, em algum lugar sob as geleiras do Ararat ou nas areias do deserto, ainda existem vestígios desse disco rígido original. Dispositivos que não foram feitos de metal, mas de materiais que a nossa ciência atual ainda não consegue identificar. O que aconteceria se decidíssemos abrir essa arca novamente? Estaríamos prontos para o conhecimento que destruiu o mundo antigo? Talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos. A busca pela Arca de Noé não é uma busca por pedaços de madeira podre em uma montanha fria. É a busca pela memória perdida de quem realmente somos e do que fomos capazes de fazer antes que as águas cobrissem a nossa glória. O tempo está passando e os sinais de que o ciclo pode se repetir estão por toda parte. O que você acha que Noé realmente escondia naquela estrutura? Seriam apenas animais ou o segredo para reconstruir a própria realidade? Comente sua teoria abaixo. O mistério está apenas começando.